Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos aí no projeto de instruir o vestibular da CEDERJ de 2018, segundo semestre, questão 19, que diz o seguinte. Um capacitor é composto por dois planos paralelos e condutores que estão separados por uma distância muito menor do que suas dimensões. Suponha que os planos estejam eletricamente carregados com uma carga positiva Q+, e outra carga negativa Q-. Ele não disse aqui, mas são iguais em módulo. E que a distribuição dessas cargas seja homogênea em cada plano. Na região entre dois planos, longe de suas bordas, onde acontecem pequenas distorções, à medida que nos afastamos do plano com a carga Q+, em direção ao plano da carga Q-, a intensidade do campo elétrico E e o potencial eletrostático V comportam-se da seguinte forma. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu não gosto de usar a letra V para potencial elétrico. Eu normalmente uso U para potencial elétrico e V para unidade, que é volts. Então, corre assim do jeito que está, acaba confundindo a grandeza com a unidade. Tá? Mas, obviamente, muitas literaturas usam e você tem que saber lidar com isso. Mas tem que saber quando é V de volts, que é a unidade, ou V de potencial elétrico, que é a grandeza. Tranquilaço até aí? Bem, isso dito, eu botei duas situações aqui, uma do teu capacitor aqui que está na questão, e uma de uma carga positiva gerando um campo elétrico para você poder comparar. Bem, vamos ver aqui primeiro a nossa comparação. Repara que essa carga ela gera um campo elétrico, mas se eu pegar desse ponto para esse, você vai perceber que de A para B, a distância entre as linhas de campo elas vão aumentando, denotando que o campo elétrico ele decai conforme você tem o aumento da distância, então ele é inversamente proporcional à distância, na verdade, inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas não vê ao caso, tá? O importante para essa questão é você saber que o campo elétrico ele cai conforme a distância aumenta, nesse caso aqui. E aqui, no teu capacitor? Bem, no teu capacitor nada disso acontece, porque repara que as linhas são sempre paralelas, todas bonitinhas, tá? Então não importa muito se você esteja no ponto C ou no ponto D, o campo elétrico em C e em D vai ser igualzinho tanto em módulo, quanto em direção, quanto em sentido. Eles são vetores totalmente iguais, então o módulo deles também vai ser igual. Então, esse tipo de situação gera justamente o que a gente chama de campo elétrico uniforme. Tranquilaço? Agora vamos conversar sobre o potencial elétrico. O potencial elétrico, ele tem assim, vou usar a metáfora de uma bola de futebol que você tem em uma determinada altura. Se você não largar, ela não cai. Então ela vai de um potencial gravitacional maior, de energia potencial gravitacional, ele vai para um potencial gravitacional maior para um potencial gravitacional menor. E o que acontece, comparando aqui com uma carga de teste que você coloca aqui? Se a carga de teste é positiva, ela vai se repelir, então ela vai ter movimento aqui do ponto E para o ponto F. Ela naturalmente segue a linha de campo, caindo o seu potencial elétrico. Então, o potencial elétrico de C, o potencial elétrico de C vai ser maior do que o potencial elétrico de D. E se você quiser saber a diferença de potencial, basta multiplicar o módulo do campo elétrico pela distância que você tem como calcular isso, sendo que quem segue a linha de campo vai para potenciais cada vez menores. Então, vamos lá para o campo elétrico é constante e o potencial elétrico diminui. Marca a letra C de cachorro louco e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, queria pedir a gentileza de vocês deixarem um like aí. Compartilha com os amigos se você gosta do trabalho. Compartilha com os inimigos se não gosta tanto assim. Sim, se você não é inscrito no canal ainda, clica aí nessa minha carinha feia aí, dá uma moral. E para todos, como sempre, aquele abraço.